Muito bem, então vocês devem estar vendo aí a listagem das atividades, né? Que nós teríamos aí disponível. Ou seja, para hoje aqui, essas atividades vocês deveriam enviar. Aqui, acho que eu removi aqui, vou ter que... Muito bem, então essas são nossas atividades que vocês teriam que enviar hoje. Acho que já a maioria de vocês já enviou, né? Que eu não vi? Você falou? O que você falou? Professor? Já enviou, né? O quê? Atividade? De hoje? É, vi ontem. Muito bem, então vamos seguir aqui. As atividades já foram apresentadas. Hoje, então, estaremos trabalhando com a sessão 4.3. A sessão 4.3, ela é a última sessão do nosso material didático, do nosso conteúdo programático, né? Já trabalhamos aqui, então, nesta nossa disciplina, trabalhamos para a prova oficial da semana que vem, a unidade 3 e 4, né? Na unidade 3, recursos avançados em banco de dados. E na unidade 4, fundamento de bancos de dados não convencionais. Nessa questão de não convencionais, pessoal, o que nós fizemos na aula anterior? Com qual das tecnologias nós usamos em um banco de dados não convencional? Vocês se recordam, semana passada? Fala aí que eu vou me relembrar. Ninguém consegue lembrar? Fora o João que Não. está tentando aí. Usamos aquele Postgre que é gráfico lá. Ah, sim. Isso aí nós vimos na aula da semana retrasada. Da semana passada foi uma outra questão que nós vimos. Nós trabalhamos. Tu praticamente não tocou em código, foi só teórico. Até você, João, falou que foi muito fácil a aula, muito tranquilo. Foi bem teórico, a gente não tocou quase nem código. Eu falei que foi fácil porque a última semana foi fora, para todas as outras aulas foi foda. Ah, entendi. Não, mas na realidade nós tivemos parte prática sim, né? Nós fizemos prática. Não foi só teoria, não, nós fizemos parte prática. Qual? Na aula passada. Qual? Não, mas o que a gente fez de prática? Eu não me lembro. Alguém consegue lembrar? Acho que não, né? Então nós trabalhamos... Foi XML, né? Isso, exatamente. Trabalhamos com XML. Aí fizemos alguns arquivos XML, registramos esse MySQL dentro do banco de dados... não, desculpa, usamos o XML para gravar dentro do banco de dados MySQL, tá fazendo confusão aqui. Aí usamos lá alguns recursos para que pudéssemos extrair tags que estejam contidas naquele XML armazenado em um banco de dados MySQL, tá? Muito bem, então hoje... o XML, a gente fez tudo no bloco de notas. Exatamente, nós usamos bloco de notas, aí você inclusive parece que usou o Notepad++ e ++, né? Muito bem, então hoje falaremos então, dentro dessa nossa sessão Fundamentos de Bancos de Dados Não Convencionais, hoje estaremos trabalhando em cima do banco de dados NoSQL, ou um banco de dados não relacional, né? Você já ouviu falar dos bancos de dados não relacionais? O quê? Não relacionais? Acho que não. Na verdade, eu ouvi banco de dados não relacionais. Eu ouvi falar, eu só não me lembro o que é. Eu ouvi falar, eu me lembro que alguém falou isso. Alguém lembra de algum banco de dados que seja não relacional? Bom que então vamos aprender hoje tudo, né? Ninguém lembra de nenhum nome agora por enquanto, né? Mas tudo bem. Eu não sei mesmo, não é que eu não me lembro. Eu realmente não sei nem o nome de banco de dados. Então ótimo, vamos aprender então alguma coisa hoje. Aquele no SQL eu acho que é não relacional ele, né?
Esse daqui, ó, na verdade, o NoSQL, o NoSQL, né? Ele já não é o nome do banco, tá? É apenas definição dos bancos de dados que não são relacionais. Todo banco de dados que você vê essa sigla aqui antes do banco, ou esteja descrito em suas funções, indica que ele não é um banco de dados relacional. Quando a gente fala banco de dados relacional, pessoal, o que vem na cabeça da gente? Tabelas, e nas nossas tabelas teremos colunas e linhas, né? As colunas identificando os nossos campos e as linhas são os registros armazenados em nossas tabelas. E falamos relacionais porque lembra da relacionamento de chave, chave estrangeira, chave primária, né? Então essas informações estão contidas em bancos de dados relacionais. Além dessa situação que nós já temos o conhecimento de bancos de dados relacionais, também temos a noção do banco de dados devido a essa sigla, né? A CID, que é atmicidade, consistência, isolamento e durabilidade, né? Então essa sigla aqui, elas estão relacionadas aos bancos de dados, os bancos de dados relacionais. Como exemplo de bancos de dados relacionais, que nós já trabalhamos aqui, exceto o Oracle, né? Mas, por exemplo, o MySQL, que nós já trabalhamos nessa nossa disciplina, está correlacionado, então, a um banco de dados relacional. O SQL Server também, que nós já utilizamos esse banco de dados SQL Server também é um banco de dados relacional, e o Postgres, que nós trabalhamos também, principalmente com a questão de GIS, né, informações geográficas. Então, nós também trabalhamos PostgreSQL. Então, esses 4 bancos de dados estão aqui descritos, fora outros, né, são bancos de dados relacionais. Neste critério que nós já vimos, eles não se encaixam diretamente aos bancos de dados NoSQL, né? Eles não são bancos de dados não relacionais ou não SQLs, né? Muito bem. Então, nesse contexto, nós temos que observar aqui, basicamente, esses termos que estão aqui, né? No caso, quando a gente fala atomicidade, é a possibilidade de estarmos trabalhando aí com transações, né? Que tenham início e fim, que não haja, que tenha isolamento, que nenhum item possa ser alterado, ou seja, um usuário não veja o que o outro está fazendo. A consistência, caso haja uma situação de algum tipo de situação que o computador, o servidor venha a ser inicializado, uma falha, né, um crash que deu lá no servidor, ele tem que estar restaurando a parte que lhe cabe ali, não haver uma perda total desses dados, e a durabilidade é que estejamos aí trabalhando com esses dados por bastante tempo, tá? Então, essas informações, elas consistem em bancos de dados relacionais, tá? O banco de dados não relacional, basicamente, o que difere dele é a possibilidade, principalmente, a escalabilidade, tá? Então, os bancos de dados não relacionais, eles têm uma facilidade de ter escalabilidade e replicação, né? Quando a gente fala escalabilidade de hardware, né? E também maior possibilidade de estarmos adequando e melhorando a performance e a criação das tabelas. Na verdade, tabelas não, lá nós teremos outro nome, não são tabelas, mas a estrutura do banco de dados em si, ela pode ser alterada com mais facilidade do que um banco de dados relacional. Então, basicamente, o que impulsiona esses bancos de dados não relacionais é a computação em nuvem, o cloud computing. Então, a computação em nuvem é o que mais impulsiona a utilização dos bancos de dados não relacionais. Então, se nós observarmos o seguinte, transações, o movimento de dados que estão sendo gerados nas redes sociais a todo momento, então, se fosse utilizado os bancos de dados relacionais para que esses dados fossem salvos, seria muito custoso para que as empresas pudessem atualizar o seu banco de dados, manter esse banco de dados, até a parte de estarmos gravando essa informação no banco de dados também teria um tempo maior. Já com a utilização de banco não relacional, nós temos maior flexibilidade e escalabilidade, né, em estarmos armazenando informações, reduzindo ou aumentando a capacidade desse banco de dados, ou seja, os campos que estão ali atribuídos a esse banco de dados. É evidente que, quando a gente não trabalha dentro do banco de dados relacional, a questão da referencial de integridade, nesse critério, não existe. Então, todo esse gerenciamento é feito pela aplicação.
Então, aqui, antes, porém, vale destacar que os bancos de dados relacionais podem ser replicados e escalonados também, tá? Só que é evidente que todo momento que nós vamos estar trabalhando em cima de replicações e escalabilidade em cima de bancos de dados relacionais, isso é um pouco mais custoso que o banco de dados, no caso aí, um banco de dados não relacional. Os NoSQL ou NoSQL, né? São esses bancos de dados, têm uma facilidade maior, principalmente até a parte de estarmos escalabilidade de hardware, né? Adicionando novos hardwares, né? Para que elas venham a funcionar e dar maior vazão à demanda de trabalho. Muito bem, então nós temos aqui, ó, o NoSQL surgiu como alternativa de banco de dados relacionais, né? Essa necessidade surgiu devido a essas seguintes situações: a crescente quantidade de informações que hoje são gerenciadas pelas aplicações, a necessidade de suporte melhor a formatos estruturados de maneira diferente. Aqui entra o JSON, tá? Aquela terminologia de JSON chave-valor. Então, muitas das formas de comunicação passaram ali pelo XML, que nós vimos na aula anterior, na parte de troca de informações, mas também hoje em dia o JSON está sendo bem empregado e o JSON tem total aderência a esse banco de dados não relacional. E aquela outra situação, principalmente a questão de escalabilidade, né? Quando se trabalha com dados em nuvem, né, com softwares que estejam rodando em diversos locais, esse é um critério bem complexo. O seu banco de dados, a sua aplicação pode estar num dia tendo, sei lá, relacionando a usuários, ter lá 5 usuários em um dia, e no outro dia essa aplicação ter mais de 1.000 usuários. Então, devido a essa expansão que pode ocorrer em usos aplicativos, né? Então, nesse contexto, essa situação ela fez com que os bancos de dados não relacionais tivessem maior visibilidade, tá? Maior visibilidade para esse tipo de situação. Então, basicamente, essas 3 situações estão relacionadas, então, ao surgimento desses bancos de dados não relacionais. Então, a crescente quantidade de informações, principalmente aí o tanto de sensores, redes sociais, tudo gerando informações. Então, isso aqui é uma questão que mudou-se a perspectiva, né? A necessidade de suporte melhor a formatos estruturados, então a gente ajustando ou aumentando ou diminuindo o tamanho de dados, né? Que eu falo, nós veremos daqui a pouco exemplos, né? E devido à quantidade de escalabilidade das aplicações, que é como eu mencionei, uma aplicação que um dia tem 5 usuários, no outro poderá ter 1.000. Então, essa situação tem que estar prevista e que seja possível essas readaptações. Então, sua arquitetura interna dos bancos de dados NoSQL, sua escalabilidade ocorre de maneira horizontal. Então, se for necessário escalar e replicar um banco de dados, você precisará de mais computadores. Então, ou seja, quando a gente fala horizontal, escalabilidade horizontal, é estarmos adaptando e inserindo nesse cluster de processamento mais computadores, tá? Então, eu vou colocar mais computadores. Se fosse a escalabilidade vertical, aí sim nós teríamos que aumentar recursos computacionais de um servidor, de uma máquina específica. Como ele tem um conceito de trabalhar de forma distribuída mais fácil de ser configurado, então, mesmo porque os dados eles não têm relacionamento entre eles, então isso facilita eu estar sequenciando dados entre servidores, né? É diferente quando estamos trabalhando com banco de dados relacional, em que eu não posso, se eu fiz um cadastro de uma cidade e essa cidade está relacionada a um cliente, se esse cliente faz parte da aplicação, a cidade deverá ir junto, né? Então, existe todo esse critério de relacionamentos que são levados quando se trabalha de forma em replicações. Já no banco de dados não relacional, eu não tenho essa necessidade, não existe relacionamento entre meus dados, então eu posso estar trabalhando de forma mais facilitada, de forma distribuída, né? Então, isso é uma questão que tem um diferencial e por isso que menciona-se que temos a questão da escalabilidade horizontal, ou seja, colocando novos servidores, ele funcionará de forma bem mais tranquila, por não haver relacionamento entre os dados armazenados. Quanto às aplicações de banco de dados NoSQL, vamos destacar 2 situações e o porquê do banco de dados NoSQL seja melhor, né? Então, quando for usar, por exemplo, um Data Warehouse, que os dados não são normalizados, então aqui é interessante, e aí nós podemos usar aí o banco de dados NoSQL. Então, a todo momento que nós não precisamos de uma estrutura rígida de tabelas, então ela não se preocupar tanto com a estrutura rígida de tabelas, também se encaixa melhor
o uso de bancos de dados NoSQL. Então, não tenho que haver necessidade de tabelas, eu posso deixar os dados ali armazenados em conjuntos, né? Em coleções, em documentos. Então, eu posso, dessa forma, trabalhar sem que haja necessidade de um banco de dados relacional. Algumas vezes também é possível e é interessante usar o NoSQL para a camada de cache de aplicação. Então, aqueles dados que são mais utilizados, acelerando a sua consulta, a gente pode estar escalonando esses dados em um banco de dados NoSQL e a partir dessa situação de conexão, aí vai ser as regras da aplicação, esses dados virem de forma mais facilitada. Então, e outra situação também, quando é o uso mais eficiente de memória, acelerando a velocidade de resposta, o banco de dados NoSQL também traz traz vantagens no processo. Mas evidente, tem que lembrar bem, né? Toda essa aqui são as vantagens da utilização, mas não é por esse motivo que o banco de dados relacionais sairão do mercado, né? Todo momento que nós precisamos ter informações salvas de forma que tenha durabilidade, como aqueles critérios que eu mencionei, consistência, a durabilidade, atomicidade, né? Aqueles itens lá do ACID, e nós estamos vinculando a banco de dados relacionais. Então, ou seja, se eu estou trabalhando com o financeiro de uma empresa, eu não vou colocar o banco de dados do financeiro de uma empresa dentro de um banco de dados NoSQL. Vou colocar dentro de um banco de dados relacional que eu consiga, né, ter esse critério das propriedades ACID, né, que é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então, agora, quando eu estou, por exemplo, um programa de chat, um programa de comunicação, né, ou seja, um exemplo aí do WhatsApp. Então, nessa questão do WhatsApp, eu posso trabalhar em cima de um banco de dados NoSQL, porque ali não precisa ter integridade. Em alguns momentos, a mensagem, se não for enviada, a pessoa envia novamente. Então, nada ficará ali obrigatório que exista um relacionamento entre os itens que estão ali trabalhando. Beleza, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Vamos, então, trabalhar aqui com algum exemplo que nós possamos um exemplo aqui. Então, bancos de dados NoSQL, existem diversos, né? Mas acho que o mais popular desses todos, eu acredito, né? Que você já deve ter escutado ele, o nome dele, que é o mongodb.com. Vamos entrar nesse site mongodb.com. Professor, essa é a última aula nossa, né? É a última aula. Esse conteúdo vai cair na prova? A princípio, sim. Você não está querendo participar hoje? Está sem tempo? O que foi? Não, não é isso não. Nada a ver, professor. Só para saber só, ué. Porque conteúdo da última aula, assim, apertado. Não é tudo bem. Mas vai cair umas questõezinhas. A gente vai... O principal vocês verão daqui a pouquinho aí que vai cair. Mas vai dar tudo certo. Então, pessoal, já entraram no site do MongoDB? Sim. Sim, né? Vocês já ouviram falar desse MongoDB? Vagamente. Vagamente, né? Então, o MongoDB, ele é um banco de dados aí, talvez o mais utilizado, com características de documentos. Cortou o que você disse pra mim. O que você falou? Cortou? Sabe o que você disse pra mim, pelo menos. Cortou. Se for MongoDB, aí tem uma pausa e você volta a falar depois. Então, o MongoDB, ele é um banco de dados vinculado, então, ao não relacional, mundo não relacional, e ele basicamente está vinculado a uma terminologia chamada de documentos. Então, interno a ele, ficam lançados documentos, tá? Mas aí vamos fazer o download dele, tá? Aqui ele fala, a tela inicial dele aqui demonstra o seguinte, que ele está aqui, caso desejemos, né, possamos usar existe uma possibilidade de usarmos ele em cloud como um exemplo, né? Free,
para usar ele em cloud, tá? Ou seja, já nas nuvens. Mas vamos baixá-lo no computador aí para que vocês vejam como funciona o MongoDB no computador de vocês. Então, vocês vão clicar aqui em Software. Em Software, nós temos Community Server. Aí está falando aqui é o Open Documento, o database livre, né, e aberto a documentos vinculados, então, aos nossos bancos de dados não relacionais. Então, nesta opção aqui, vocês, por favor, escolham aqui Community Server, esse primeiro aqui. Assim que vocês clicarem, ele está falando aqui que é a versão do banco de dados que eles vão estar fazendo download, está aqui no canto. Ó, a versão, no caso, está aparecendo aí a 4.4.2, não é isso? A plataforma aqui, caso ele já identificou que eu estou usando o Windows, ele já apareceu o Windows e qual tipo do arquivo que eu farei o download. Então, clique aqui fazendo download, por favor. Vamos fazer o download aí para que nós estejamos testando ele aí. Professor, eu vou sair por 5 minutinhos aqui e vou tentar reiniciar meu modo aqui, que tá travando toda a minha internet, tá? Tá jóia, Agnaldo. E aí, pessoal? Começaram a fazer o download? Terminando, Meu já acabou de baixar aqui, terminando. Beleza. O meu tá baixando, vai demorar uns 4 minutos por aí. Tudo bem. Então, o que acontece? Aqui, o banco de dados, nós estamos baixando o motor do banco de dados, né? No caso, eu menciono que aqui é onde ele vai gerenciar o acesso ao banco de dados, né? Nós não precisamos fazer download, tá? Enquanto está acabando o download de alguns, nós faremos a instalação do MongoDB, o Community Server, o servidor, né? E depois, na instalação, ele vai sugerir que estejamos instalando esse Compass. O Compass é a interface de acesso ao Mongo. Seria equivalente ao Workbench do MySQL, ao PG Admin do Postgres, o Manager Studio lá do SQL Server, né? Então, é uma interface gráfica para acesso ao banco de dados, tá? Então, por enquanto, vamos baixar apenas o servidor, né, em si. Aí, o meu aqui, por exemplo, já acabou o download. Eu vou entrar na pasta dele aqui. Vamos entrar aqui na pasta download. Ah lá, o MongoDB está aqui, o primeiro. E aí, pessoal, a maioria já conseguiu fazer o download? Terminar? Exceto o Agnaldo, que deve sair um pouquinho. 50 segundos. 50, 40. Tá 1 minuto por aí. Rogério, conseguiu? Guilherme? Quem já conseguiu? O meu terminou agora. Opa, beleza, Roniel. Ótimo. Muito bem. Então, quem já terminou o download, eu estou olhando aqui o arquivo. Podemos já executar o arquivo, tá? O arquivo vai iniciar a instalação. Ó, o ícone do MongoDB é esta folha, né? Então, essa folha é o nosso ícone. Quem já terminou o download já pode abrir aqui a tela instalação. Quem ainda não começou o download, lembre, entra no site do mongodb.com, software, community server, download aqui, ó. Aqui as versões. Nós vamos usar a versão 4.4.2. Eu estou usando a versão para o Windows, depende do computador de vocês, se tiver Linux, aí vocês poderão escolher Debian, a distribuição do Linux, né? E o package aqui, ou seja, o MSI, que é o instalador, escolhi essa situação e cliquei em copy, em download. Já fez o meu download e depois do download, vamos iniciar a instalação.
Vou só aguardar aí que vocês todos estejam aí no mesmo passo. Já instalou aqui, já baixei. Tá, joia. Baixei. E aí, pessoal? Fora o João e o Roniel, alguém mais já terminou o download? Já acabou o meu já também. Beleza, Marlon. Então tá só faltando aí o Fábio, Camilo, Guilherme, Rogério, Kioni, José também. Oi, professor. Oi. Professor, eu não vou conseguir fazer o download porque eu tô no serviço, mas eu não tô assistindo a aula. Não, tudo bem. Então tá bom. Então tá ótimo. Ainda bem que você já deu até um retorno aí. Tranquilo, eu tô ouvindo, pode ficar tranquilo. Não, tá jóia. Então tá jóia. Obrigado. Então é isso, pessoal. Vamos seguir. Então, acho que os outros aí, não sei, talvez estejam sem microfone. Vamos seguir, então. Aqui, só clicar em Next. A instalação é simples. Só tem que concordar aí com os termos dele, geralmente. O MongoDB foi a primeira versão liberada em 2018, então é bem recente, né? Vamos avançar. Aqui nós temos a possibilidade de instalarmos completo ou customizado, né? Custom aqui. Vamos instalar completo, tá? Clique em completo. Nesta tela aqui, nós não vamos mexer, mas ele vai criar um serviço no Windows, vai ser o MongoDB. O usuário, ele vai colocar o usuário padrão deles lá, na realidade vai rodar o serviço do network. Então não vamos colocar senha nenhuma, vamos manter essa configuração padrão aqui. Nessa interface, vamos apenas clicar em Next. Aqui, muito bem. Neste ponto aqui, observem, ó, install MongoDB Compass. Esse Compass, como mencionei, é a interface gráfica pela qual nós podemos fazer o acesso similar ao Workbench, possamos fazer a administração deste servidor de banco de dados, né? Então, deixem marcado aqui está o MongoDB Compass e vamos clicar em Next. Aí nessa outra interface que ele já fala para instalar. Então, chegamos aqui, vamos clicar em Install. Ele está iniciando a instalação. Pediu mais uma situação. Cara, você deixou marcado? Eu não estava prestando atenção. Você deixou marcado? Sim, deixei marcado. Pode baixar o compasso? Isso, agora já passa Next e Install, parece. Enquanto ele está instalando meu Mongo Compass, está instalando ele aqui. O Compass, então, é uma ferramenta similar ao Workbench. Existem outras ferramentas que são também, são legais de serem mexidas, né? Que possam ser utilizadas também. Então, enquanto ele está instalando aqui, vamos voltar para o navegador. Vamos usar uma ferramenta, é uma ferramenta que eu vejo que ela é mais fácil para mexer com o MongoDB, ela traz mais facilidade. Mas aí vamos fazer o download dessa ferramenta também. É robomongo.org. robomongo.org. Esse RoboMongo, ele tem então uma interface também para gerenciar o banco de dados Mongo um pouquinho melhor do que o Compass. Então, ele é mais tranquilo para operar esses bancos de dados, né? Então, nesse critério, vamos fazer o seguinte. Ele tem uma versão paga, que é esse Download Studio 3T Only. E o Download Robô 3T Only, essa aqui é uma versão gratuita. Vamos clicar nesse download aqui, ó. Download Robô 3T Only. Professor, Oi. pode voltar aí fazendo favor, que eu perdi aqui, ó. Tá. O site, você quer entrar? Isso. Tá. O site é o robomongo.org.
robomongo.org. Estou chegando lá nele, que tá, agora ficou lento aqui. Olha lá, robomongo.org. Então, este robomongo.org é uma aplicação similar, então, à questão do Workbench, né? Então, ela é uma interface para gerenciar o banco de dados Mongo. Então, eu acredito que nós veremos a diferença, aí vocês verão também o Compass, mas ele é um pouco mais tranquilo que o Compass. Ele é mais tranquilo para que nós estejamos aí fazendo nosso banco de dados protótipo de hoje. Aí nessa interface que vocês entraram no robomongo.org, aí existe uma versão que é paga, que é esse Download Studio 3T Only. Vocês vão escolher essa outra aqui, Download Robô 3T Only. Esta versão aqui, a versão gratuita, é essa que vocês farão o download. É uma versão mais simplificada, mas boa também para que nós possamos trabalhar inicialmente aí com esse banco de dados. Ô, professor, deixa eu atrapalhar rapidinho. Lá no Mongo, lá é completo ou custom que eu vou colocar? Completo. Completo. Então, vou clicar aqui. É Mongo? Quem falou? É Mongo? Mongo o que você está falando? É Mongo? Ou não, o site? Ah, tá. O site é mongodb.com. Você já fez o download do MongoDB? Não. Tá. Então, você estará acessando agora aí www.mongodb.com. db.com. Site não encontrado. Tá aqui, ó. Digita assim, ó. O que eu Quem tá selecionei é falando de aí? azul, ó. Quem tá falando aí? www.mongodb.com. Marlon, você tá com o WhatsApp aí? Eu mando o site pra você no WhatsApp. No grupo do seu. Não, Marlon, não, pô. Quem que é? Eu Quem acho tá que falando é ali? Rogério? Meu Deus, responde, caralho. Eu mando o site pra você no grupo da sala. Eu sou o Batman? Rogério, já digitou o site? Conseguiu acessar? Sim. Sim, né? Agora você vai estar escolhendo a opção neste site aí de download. Desculpe, software. Olha, tem Software. Sega? Aí Community Server. O Sega tá no site. Eu não tô entendendo se você tá falando Sega. É, Sega. E esse tóxico aí era do doido, hein? Quer mostrar essa interface? Eu não sei o que você tá vendo aí, não. Mostra aí pra gente. Que você acessou, cara? Que você acessou? Acho que escreveu errado. Espera aí, só um momento. Tá. É que eu mande o site pra você ou não? É, porque eu vi que no site aqui tá escrito Sega. Tá. Eu vi Não, aqui embaixo. é lá no começo. Vai no software, na opção, no menu software. Aí, ó, tá escrito Sega. Sim, ó, que usa o software deles. Tudo bem. Vai na parte superior lá e escolha software. Escolha aqui, ó, software, Community Server. Vai escolher essa opção. E em seguida vai aparecer lá à direita uma opção para você fazer o download. Agora foi. Como é que é? Não entendi. Agora foi. Ah, tá. Já fez o download agora? Sim.
Tá, então já começou o download, né? Aí quando você começar o download, já pode entrar nesse outro site aqui, ó, robomongo.org. robomongo.org. Entrei já. Entrou? Aí o que você vai fazer? Você irá escolher aí para download, né? A versão aqui, ó. Download robô 3 only. Sim, pronto. Aí depois dessa opção aqui escolhida, nós faremos esse download aqui, ó. Download robô 3T. Aparecem essas versões. Aí vocês têm que observar o seguinte: a versão que vamos usar, eu acredito que vocês também, é uma versão, essa última aqui, 1.4.2, 64. Final aqui, 949. Vou clicar nessa opção aqui. A opção executável, tá? Não o zip, o executável. Ele é pequeno, ela já acabou o download. Verifiquem se já acabou o download de vocês. Acabou. Acabou, né? Ah, o Compass também deu download aqui no meio e acabou. Mas, tipo, Ixi, só o meu deu 3 horas. Muito bem. Então, ele já deve ter aberto essa interface para vocês aí, né? E aqui ele já está falando que ele fez a instalação completa para finalizar, né? Finish. Certo, pessoal? certo. Então, vamos clicar em Finish. Aí ele vai pedir para reinicializar o computador, ó. Vamos ter que reinicializar, tá? Vai. Então, vou clicar em Sim. Tá reinicializando. Ah, não, pera. Eu não fiz isso aqui no meu. Tem que reiniciar. Vou ter que fazer manual? Ele não avisou para você reinicializar? Eu acho que não. Ou avisou e eu não prestei atenção e não cliquei. Vou ter que fazer manual? Faz manual, então. Só que aí vocês vão desligar o computador de vocês, né? Mas eu aguardo um pouquinho aí. Vai aparecer um ícone dele bem aqui do MongoDB Compass. E vou olhar o robô aqui também que nós fizemos o download, né? Já está salvo aqui o robô Mongo. E aí, pessoal? Conseguiram a instalação? Memória cheia.
Vamos só aguardar o pessoal que precisou reinicializar o computador. Deu caída aqui na internet, o que eu perdi? Não perdeu nada ainda não. Nós estamos parados aqui que estamos esperando o pessoal que quando acabou a instalação do MongoDB, alguns computadores foram solicitados a reinicialização, né? Então eu estou esperando o pessoal retornar da reinicialização. Você já instalou o MongoDB, né? Eu instalei, mas eu cancelei a reinicialização, mandei reiniciar não. Ah, então tá bom. Tá aberto aqui. Então tá jóia. Caraca, esse é esperto, irmão. Aí eu tava instalando o robô, já instalou? Não, o robô ainda não. Esperando Tá. o pessoal retornar para começarmos o robô. Então, pessoal, agora acho que, não sei se o pessoal, acho que tá faltando só o João voltar aí a conectar. Mas o robô é bem simples a instalação dele, tá? Vamos dar um duplo clique no que vocês fizeram no download. Então aqui é só avançar para o próximo, concordar. Ele informa o local que ele vai instalar o robô. Install. Não é alterado nenhuma configuração. E por último, ele pede para executar o robô 3T. Vamos executar. Nessa que ele O pede. meu ele pediu endereço de e-mail, um monte de coisa aqui. Esse Isso dele aí, aqui. essa tela aí. CPF, Clica em Finish. CPF, RG. Clica em Finish. Vou clicar aqui em Finish, tá, pessoal? Aí ele aparecerá a janela para vocês. Não precisa informar, tá? Caso vocês queiram receber correspondência, ficar cadastrado no robô, no site, lá no Robô Mongo, aí vocês têm que informar aqueles dados, tá? Por enquanto, nós não temos essa necessidade de cadastro lá, né? Então, agora o João não voltou ainda, né?
E aí, pessoal? O pessoal conseguiu instalar o robô? O robô acho que é mais simples, só avançar, né? Não precisa informar os dados ali de cadastro no final já da instalação, é só clicar em finalizar ou finish para que apareça a janela agora do robô que estou exibindo agora aqui na minha tela. A primeira interface que ele fala para que nós estejamos conectando em algum servidor, né? Nós, é evidente que iremos conectar no nosso servidor local aqui, que nós acabamos de instalar, do MongoDB. Basicamente, vou clicar aqui em Create. Aparecerá uma janela de configuração da conexão. Temos ali o type, name, no under está lá localhost, vamos manter esse. E tem lá uma porta 27017. Essa é a porta padrão do Mongo, tá? Então essa não vamos alterar. Aqui no nome, vamos colocar aqui, ó, local MongoDB. Então a única questão que eu mudei foi colocar o local MongoDB que está aqui. Ixi, parece que eu... Aí. Local MongoDB. A única mudança que foi feita nesta tela. Lembrando que essa conexão que nós faremos agora aqui, antes, o MongoDB deve estar instalado no computador. Então, por isso que eu solicitei que vocês instalassem antes o MongoDB, né? Sem a instalação dele, é evidente que vocês não vão conseguir conectar em local algum, né? Ele precisa deste servidor estando rodando no computador para que vocês possam aí conectar a este servidor. Aqui temos a parte de autenticação. Vou sair desse zoom aqui que atrapalha um pouco. Temos aqui a autenticação, SSH, TLS, caso vocês tivessem algum certificado aí para usar. O Advanced aqui, um banco de dados padrão para ele conectar. Não vamos mudar nenhuma dessas configurações, tá? Apenas a conexão. Vamos conectar no localhost, a porta está aqui, e o nome que nós colocamos ali, local MongoDB. Vocês podem clicar aqui embaixo em testar, se essa aplicação está funcionando, está conectando. Ó. Cliquei ali em testar, minha mensagem foi com sucesso. E a de vocês, como é que foi? Sucesso aqui também. Ótimo. Feito isso, é só clicar em Save. Apareceu aqui ó, o nome, o endereço que vai ser conectado. Neste endereço, inclusive, nós podemos conectar o nosso robô a um endereço na internet, né? Alguma coisa que estivesse nas nuvens aí, né? Na internet, vocês colocaram aqui também o servidor e para que pudéssemos aí fazer a conexão, né? Então, podemos usar também não só endereços locais, mas endereços fora aí, endereço da internet. Vamos clicar em Connect. Clicando em Connect, ao lado esquerdo aqui, vai aparecer lá, local MongoDB, e aqui aparece System e Config. Vê se você também apareceu System e Config. Apareceu sim. Então, muito bem. Nesse System e Config, nós temos aqui então as configurações. Nós temos dois bancos de dados de configurações aqui, o admin e o local. E nós temos o config também, um banco de dados também. Um banco de dados de teste para que a gente possa utilizá-lo. Muito bem, nós temos aqui, se nós observarmos, não, na realidade são de sistemas essas tabelas aqui, não é para a gente alterar não, tudo bem. Mas aqui até falei errado, não é tabela, tá pessoal? A diferença, então agora começam as diferenças entre um banco de dados não relacional com um banco de dados relacional. O que nós tínhamos ideia, o nome do banco de dados ainda existe, né? Mas a questão onde a tabela, nós vamos interpretar como coleções, ó, collections. Então, a gente quer trabalhar com o conceito de tabela, nós temos que pensar em collection.
E quando nós formos pensar em registros, nós vamos pensar em documents. Então, eu quero lançar um dado, eu quero lançar um document, que é o nosso registro. Ah, eu quero uma tabela. A tabela aqui chama-se collection. Collection equivale à tabela. Lançar dados dentro dessa tabela, desse collection, a gente vai estar vinculando a documents. Então, lançar documents em cima de collection. Então, vamos lá. Vamos clicar lá direito do mouse em cima de local, MongoDB, e vamos criar um database. Ó. Create database. Em Create database, ele pede o nome do banco de dados. Vamos colocar aqui aula 13. Acho que aula 13 não. Peraí, vamos pensar aqui. Aula Mongo. MongoDB. Aula MongoDB. Vamos clicar em Create. Automaticamente vai ser criado aqui, ó, na esquerda, o nome do banco de dados. Nós abrimos aqui, veremos que o collection está vazio, function está vazio Voltei, e user também vazio. Voltei. Voltou? Aconteceu. Tem que fazer o quê? Você vai instalar agora aí o robô 3T. Instala o que você acabou de baixar aí do robô. Abre ele e vai clicando em Next. Apenas Next. Download robô 3T ou download Studio 3T? Robô 3T. Não Studio, só robô 3T. Depois, qual? 64 bits? 64 bits. Instala 64.exe. Vamos instalar for Windows, né? Isso. Aqui, ó. Tá. Você vai escolher essa opção aqui, né? O primeiro aqui. Peraí. Um segundo. Aqui. Tá, deixa eu ver. E agora? É 18 mega. 18 mega? Então já baixou. Já, né? Agora vai lá e executa para instalar o robô 3T. Tá, sim. Tudo bem. Agora... O quê? Próximo. Eu concordo. Concorda, isso. Próximo de novo. Isso aqui tem um monte de coisa. Que é isso? Robô 3T 1.42. Instalar só? Não quer? Isso, Tá? só instalar. Só instalar. E quem acessórios agora? Peraí. Professor, acontece a clicar em qualquer um desses aqui? Clicando, Eu não sei o que você está clicando em qualquer um. Se você puder compartilhar a sua tela. Eu cliquei em acessibilidade. Acessibilidade, que está em inglês. Só que é difícil para mim falar em inglês aqui. Você pode compartilhar a sua tela? Não, pera. Bosta. Terminar. Parou? Agora ele vai carregar para você. Se você quiser compartilhar de novo, que ele agora vai pedir para você fazer um cadastro. Você vai clicar aqui, você não quer fazer o cadastro, vai clicar em Finish. Tá, eu cliquei aqui para compartilhar de novo e deu uma bugada aqui. Eu não sei se você. Eu vou clicar aqui e parar a apresentação. E agora tá aqui. Eu concordo. Próximo. É isso? Eu concordo. Né? O contrato gigantesco tá aqui. Você não está conseguindo compartilhar a tela? Não da instalação. Da instalação não dá não. Da instalação não tá deixando compartilhar. Essa minha tela. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá. Aí tá, clica aqui. I create, next. Fala finish. Professor. Clica em finish. Diga, Rogério. Como é que tá demorando muito só pra instalar. E agora?
Agora, Rogério, você só um momentinho que vamos ver aqui a questão do João aqui e vamos olhar o seu. Clique em Create. Onde está escrito Name ali, só no Name. Apaga, tá New Connection, apaga. Coloca local MongoDB, escreve aí. Tudo junto. Save. Connect. Você não instalou o MongoDB ainda no seu computador, né? Eu instalei. Instalou? Abre novamente. Abre os serviços do Windows. Aqui, ó. MongoDB. Peço. Abre o serviço do Windows, por favor, aí. E esse é o Compass, não é o motor do banco. Vamos ver o serviço, ver se o serviço está ativo. Aonde? Eu escrevo o quê? Digita serviços aí. Consulta. Vai no Windows e digita serviço ali na busca do Windows. Não tem busca, tem que digitar normal. À direita lá tem. Abaixo do botão do Windows tem a busca ali, ó. Do seu computador. Aí, essa é a lupinha ali. Clica na lupa. Tá vendo muita coisa. Pera aí. Tá, vamos abrir muita coisa. Acho que é mais rápido para você apertar o Windows. Ah, apareceu aí. O computador não é lento, só que tá abrindo muita coisa ao mesmo tempo. Procure em MongoDB. Por favor. Aqui, ó. MongoDB serviço, MongoDB. Não tá em execução. Não tá? Clica para iniciar. Isso. Iniciar o serviço. Agora o dedo cruzado, né, para que ele funcione. Funcionou, ótimo. Agora pode fechar. Agora volta lá no seu robô. Clica ali para conectar. É esse daí, clica aí, por favor. Connect. Toda hora vou ter que começar o serviço manualmente. Não era para ser. Era para ser automático. Será não que carregou ainda. Tá carregando. Depois que conectar tem. Não. O que vai aparecer quando conectar? Vai aparecer uma interface igualzinha a minha, só que tá carregando. Ele espera um pouquinho, ó. Tá tendo um tempo para você ainda. A sua interface seria. Vou voltar aqui a minha interface, aí você vai ver. Eu não sei comprar a apresentação. Aqui, ó. Vai aparecer para você o local MongoDB que você acabou de criar. Aí você, assim que aparecer, você vai clicar lá direito do mouse, em cima de local Mongo, lá direito do mouse, Create Database. Aí eu coloquei aula MongoDB, o nome do banco de dados. Rogério, quer mostrar aqui o que aconteceu com o seu aí? Conseguiu fazer o download? Parou o download? O que foi? Rogério é uma saída. João, já apareceu? Não. Nem perto. Muito bem. Então, só para iniciar para você, João. Então, basicamente, o que nós temos que ter aqui, o banco de dados continua o mesmo nome, né? Só que onde nós estamos vendo collection, as coleções, collection equivale a tabelas, tá? Então, tabelas dentro do banco de dados não relacional, collection. E nas collection, quando nós desejamos lançar algum dado dentro desse collection, isso chama-se documents, tá? Então, o que nós faremos aqui? Nós temos a collection.
Vou clicar lá direito, no lado direito do mouse em cima do Collection. Vamos clicar aqui, escolher aqui, ó, Create Collection. Em Create Collection, vamos colocar aqui Contato. Cria uma collection chamada Contato. Tá aqui, Contato. Em Contato, dá um duplo clique em cima de Contato. Ele vai aparecer uma interface aqui. Essa é a interface da consulta. Aqui nós temos, ó, o comando aqui db.getCollection. Professor, ei, cara, eu sei o que aconteceu aqui, Oi? cliquei na primeira vez que cliquei conectar no conector. Oi? Naquela vez que eu te mostrei para conectar, ficou carregando, aí agora eu fui de novo para conectar, cliquei para conectar e foi instantâneo. Já conectou? Então tá ótimo. É. Agora você vai, aonde cria aí fazer? agora, lá direito do mouse em cima do local. Você vai criar um database, ó. Como eu estou fazendo aqui. Clica em cima onde está escrito local DB. Local Qual é MongoDB. o nome? Criar Create Database. Em Create Database, você poderia colocar, eu coloquei aula MongoDB. Certo, peraí. O que tem que fazer agora? Agora você vai inserir aí uma collection chamada Contato. Lá direito do mouse em cima de Collection. Create Collection e coloque o nome Contato. Certo, e agora? Agora você vai dar um duplo clique em cima de Contato. Apareceu uma tela aqui. Programação, enfim. Vamos lá. Certo? Então. Já, né? Clicou em cima do Contato, né? Quando você fez o duplo clique em Contato, então aparece essa janela aqui para você. É a janela que indica o seguinte, o comando do MongoDB, né? E nesse comando aqui, qual é a ideia, né? Nós vamos aqui, observe, nós temos aqui db.getCollection. Aqui tem o nome do collection que está aparecendo no filtro, no caso contato, e nós temos find. Esse find aqui está retornando nada, não tem nada lançado dentro desse collection. Vamos lançar uma informação. Então, para lançar informações aqui, nós temos que usar o JSON. A ideia do JSON que estaremos vinculando chave-valor, né? Por enquanto, a gente lança os valores e ele cria uma chave em hexadecimal para a gente, para identificação desse documento, tá? Então, para que façamos o lançamento desse documento, vamos então lá direito do mouse, em cima de contato, temos aqui Insert Document. Em Insert Document, aparecerá essa janela para você, Insert Document, tem uma chave aberta e outra fechada. O cursor deverá estar piscando no meio dessas chaves, ó. Então, o cursor está piscando entre uma chave aberta e uma chave fechada. Neste local aqui que está piscando a chave, nós iremos fazer o registro das informações do nosso JSON. No JSON, então, a gente funciona o seguinte, ó. Um campo, aqui um field, 2 pontos, e o que nós queremos armazenar nesse field. No caso aqui, vou colocar o nome Márcia. Márcia Maria, por exemplo. Márcia Maria. Nós temos aqui, então, fizemos um field, nome. Vou colocar outro field aqui, idade. Vou colocar 25. Vamos colocar aqui, como nós estamos fazendo contato, um telefone. Então, fone 333. Você coloca só vírgula, só depois termina o field? 444. Então, aqui você usa o JSON, né? Você coloca o campo. A partir deste campo que você lançou, a gente vai estar colocando valor relacionado, vírgula, né? Essa vírgula vai separar os fields aqui desse JSON. Temos em seguida idade,
Aí 2 pontos, faz parte da sintaxe. Aí eu coloquei aqui, por exemplo, 25. Automaticamente o JSON, quando eu vou salvar esse documento, ele vai identificar que este field aqui é um field do tipo inteiro. O nome é um field do tipo varchar, né? Um texto. Fone é outro texto também, tá? Então, feito isso aqui, digitem como está o meu aqui. Estão conseguindo enxergar bem ou não? Estão vendo bem o que eu estou digitando aqui, pessoal? Professor, Sim. Ó, estou até já mais Professor. próximo para vocês olharem. Oi. como você chegou nesse insert documento? Lá Chegou direito do onde? mouse em cima de contato. Aham, sim. Insert Entendi. document. Tá, obrigado. Tá, ok, obrigado. A idade você não fechou com as aspas? Não, porque é um inteiro. E é só aspas simples ou aspas duplas? Simples. Simples. Já digitaram, pessoal? A única questão do JSON, que é o que nós estamos digitando aqui, vocês têm que ter o formalismo, né, da linguagem, né? Então tem que digitar abrir chave, aquela chave que está aberta você não fecha, né? Aí nós colocamos um field, 2 pontos, o valor desse field, vírgula. Um field, 2 pontos, o que vai ser o conteúdo do field, vírgula. Outro field, 2 pontos, e o conteúdo do field. Como não tem mais outro field aqui, outro campo, aí nesse critério não precisa mais colocar a vírgula. A vírgula só separa os campos. Quem já digitou, é só clicar aqui na opção de Save, bem aqui embaixo, ó, Save. Clique em Save. Aonde? Save. O mouse, você consegue ver meu mouse aqui? No canto inferior dessa janela tem dois botões. Canto inferior à direita, Save e Cancel. Save. Fizeram, pessoal? Sim. Então, se tivesse qualquer código errado nesse nosso insert document, nesse documento que estamos inserindo, ele não deixaria realizar o save, tá? Daria um erro. O meu deu certo. Ó, observe, não apareceu nenhuma informação aqui ainda. Mas observe, nós temos aqui o comando e nós temos aqui em cima, ó, o executar. Vamos executar aqui, ó. Observe, apareceu aqui um objeto aqui. Esse documento apareceu. Se eu clicar aqui nas opções, observem. O primeiro, ele criou um object, a chave aqui de identificação em hexadecimal do objeto. A lá, Márcia Maria, no caso é o nome, o field, do tipo string. A idade, 25, ficou o int 32. E o fone ficou string também, porque nós colocamos entre aspas. Fizeram aí também o teste, pessoal? Foi, tudo deu sucesso. Sim, foi. Foi, né? Ótimo. Então, nós estamos vendo aqui o primeiro documento armazenado no nosso MongoDB. Vamos inserir outros aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos inserir aqui. Vou inserir outra pessoa. Mesma situação, tá? Por enquanto, vamos usar o mesmo campo. A idade 22 e o fone. Pode clicar em Save. Clicar em Save.
Sem clicar em Save. Perfeito. Então já clicamos em Save, tá? Eu posso atualizar. Ah lá, tá o segundo documento. Por enquanto, todos os documentos que nós lançamos têm os mesmos campos. Aqui nós temos agora um outro critério. Agora vamos fazer o seguinte. Para demonstrar a escalabilidade desse banco de dados MongoDB, eu vou inserir um outro documento. Nome, vamos colocar aqui Patrícia. Vamos colocar aqui a idade. Vamos colocar o fone, a mesma coisa. Por enquanto tudo igual, que nós já lançamos anteriormente. Mas agora nós temos uma flexibilidade. Eu posso lançar um outro campo aqui sem ter necessidade de estar alterando no caso a coleção. Eu posso colocar aqui um outro campo. Vou colocar a altura agora aqui, ó, 1.75 altura. Então, nesse critério aqui, eu adicionei um campo a mais, tá? No insert aqui nós estamos inserindo um campo a mais, ó. Inserir esse campo aqui. Então, lembrando, como eu estou inserindo um campo novo, tem que colocar vírgula, né? Vírgula, altura 1.75, certo? Então, desta forma que eu vou clicar em Save também. Depois de digitar essas informações, clique em Save, por favor. Espera aí que eu acabei de colocar aqui, peraí. Idade 23, espera aí. Idade 23. Tá no erro, vai trocar. Oi? Deu erro? No erro aqui. Tá igualzinho o meu código. Vê se estava faltando uma vírgula. Do fone tem que ter uma vírgula para altura. É 1.75, não é vírgula, tá? É 1.75. Altura 1.75, tá? Tá faltando uma vírgula. Ah, perfeito. Agora clique em Save. Foi, meu. Foi, né? Foi. Feito isso, ele vai aceitar. Aí já se eu executar a console novamente, observe, ó, já temos 3 documentos salvos dentro dessa coleção. E nesse critério eu pude aumentar um campo. Então eu posso nesse sistema alterar o campo, mudar informações que estão armazenadas nele, nesses campos. Então tudo isso aqui sem que haja ligação, usando apenas essa coleção contato como uma referência para os dados, não como uma amarração, como nós tínhamos no banco de dados relacional. Então a coleção ela é flexível. Eu posso aumentar ou diminuir o número de campos, caso eu tenha interesse, e cada um dos registros que estou lançando não existe ligação um com o outro, não existe relacionamento. As informações estão disponíveis aqui e não relacionam-se com as demais. São informações que estão salvas no banco e que têm a total autonomia para alterar campos, aumentar, diminuir, ficará a critério. Beleza, pessoal? Entendi. Então vamos fazer o seguinte, fazer uma pequena pausa. Vou beber uma água aqui. Daqui a pouco eu retorno para a gente continuar, tá bom, pessoal? Tá. Tá, joia.